nome de Jesus, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos diante da Tua Palavra e nos utilizarmos das redes sociais para nosso conhecimento, armazenamento espiritual e para possamos ser edificados e confrontados pela Tua Palavra. Estamos armazenando em nosso alforge, estamos armazenando, Senhor, a Tua Palavra que no momento apropriado, ela é palavra logos, e no momento apropriado, o Teu Espírito fará com que a palavra logos se transforme em palavra rema, trazendo direção, mudando pensamentos, atitudes e palavras, porque a palavra rema é aquela que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Obrigado pelo privilégio de pararmos. E esse instante é um momento de investimento espiritual. Por isso nós nos aquietamos e focamos o nosso entendimento e a nossa atenção para que o Teu Espírito trabalhe em nós através da leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar na tela e vamos ler o livro de Eclesiastes. Vamos lá, deixa-me compartilhar com você. Aí está o livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo 18 até o versículo 26. Pastor Simoni Hélio Moraes, pastor presidente da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, meu amigo, um abraço, pastor, Deus lhe abençoe. Uma honra tê-lo aqui na nossa sala. Deus lhe abençoe profundamente. Temos grande admiração pelo pastor Simoni, que é o pastor lá de BH. Obrigado a todos os demais que entraram. Olha, a Marcele entrou, Valderi entrou, que bênção, a pastora Elianai entrou. Vamos ler então a palavra de Deus. Estamos em Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 18. Nós vimos nos primeiros versículos que Salomão está procurando as lives anteriores que estão armazenadas no meu YouTube, no meu canal do YouTube, que eu criei há 6 dias atrás, com o intuito de poder facilitar o acesso a você. Lá, todas elas estão lado a lado. Se você não se inscreveu ainda, no YouTube procure Josias Aristiche, como está aí no meu Facebook. Você poderá ter acesso, tem 6 lives de 30 minutos. Gostaria que você se inscrevesse, tá bom? Nós mencionamos já do capítulo 1, já estudamos capítulo 1, e já estudamos até o versículo 17 do capítulo 2, onde Salomão procura alguma coisa que lhe dê sentido à vida. Ele foi um dos maiores filósofos. Quando ele esteve afastado de Deus, ele procura alguma coisa que compense a ausência de Deus na sua vida. E no capítulo 2, os primeiros versículos, ele procura, através do prazer, através da ciência, através das artes, através dos empreendimentos imobiliários, através do mercado financeiro. E ontem nós vimos que até na sabedoria destituída de Deus há desgosto. É o que diz o versículo 12 ao versículo 17. Que sabedoria só tem sentido como a sabedoria de Provérbios se ela nos conduz a Deus. Agora ele continua sua imaginação contando-nos o testemunho do tempo que ele passou fora de Deus. E ele termina esse capítulo, hoje nós vamos ver algo interessante, fazendo o primeiro fechamento de 6 que existe no livro de Eclesiastes. É a primeira grande consideração que ele faz do capítulo 1 e capítulo 2. A primeira consideração, fechando esses 2 capítulos, está no último versículo desse capítulo, que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. No versículo 18 ele diz assim: passei a odiar. Estamos lendo a nova versão transformadora, que é um português mais contemporâneo, né? Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol,
pois deixarei para os meus sucessores tudo que me esforcei para obter. Vamos dar uma olhadinha numa outra versão. Vamos olhar, embora esteja muito claro, vamos olhar na nova tradução na linguagem de hoje. Está aí na sua tela. Ele diz assim: tudo que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Veja as conjecturações de Salomão falando acerca do trabalho que ele havia realizado. Vamos dar uma olhadinha na Revista e Corrigida, que é a tradução ou a versão que mais se usa nas Assembleias de Deus do Brasil. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Está muito claro aí as considerações de Salomão. Ele faz a sua primeira observação, aqui ele inicia esse versículo 18 fazendo reflexões acerca do trabalho que ele havia feito. É possível, esses versículos que nós vamos dar uma olhada nesse momento, nós poderíamos pensar da seguinte forma: é possível trabalhar e ser feliz? Essas são as reflexões de Salomão nesses versículos que se seguem. Salomão escreveu esses versículos, o capítulo 2 de Eclesiastes, ou todo o livro de Eclesiastes, já em idade avançada. Ele já estava na sua velhice. Ele fala do trabalho e da busca pelos bens como alguém cuja experiência era vasta e que tinha passado a vida dedicando tempo e muito esforço, não apenas a obras e construções, mas ao acúmulo dos recursos financeiros. Nos versículos anteriores nós vimos que ele disse que ele amontoou ouro e prata como nenhum outro antes dele em Jerusalém. Aqui quem escreve não é um sonhador que tem planos magníficos para o futuro, mas de alguém que já atingiu o ápice, que já provou todos os sabores, tanto os doces quanto os amargos da vida, de alguém na ótica que está procurando alguma coisa que compense o lugar de Deus. Então o texto aqui trata de realidades que são tão atuais que parece que foram escritas na manhã desse dia. Não nos faz estranhar que alguém que viveu 3.000 anos atrás tenha tido as mesmas experiências que todas as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas estão tendo hoje. Ou as mesmas percepções. É possível trabalhar e ser feliz? Quer dizer, fica comigo, você vai entender o que Salomão tenta nos passar. O importante aqui não é o que eu penso, não é a minha interpretação, é o que Salomão tenta nos passar aqui. Ele reflete sobre a morte, e quando ele reflete sobre a morte, nos versículos 12 a 17, ele chega à conclusão que tanto os sábios quanto os tolos irão passar pela mesma porta, irão morrer. Ele passa a pensar agora sobre uma perspectiva do fim da sua vida, de alguém que já conseguiu tudo aquilo que queria. Ele mesmo fala: tudo aquilo que desejei, eu tive nas minhas mãos. Nada que alguém possa desejar que eu não tenha obtido. Veja o versículo 18. Passei a odiar todo o trabalho que executei debaixo do sol, visto que o deixarei para o homem que virá depois de mim. O que parece aqui é o fato de que ele não iria usufruir de tudo que ele tanto trabalhou. O problema aqui não era não usufruir do que ele havia feito. Ele havia usufruído. O problema aqui era outra pessoa que não tinha parte
em nenhum esforço de tudo aquilo que ele havia conseguido e iria desfrutar dos seus lucros. Essa era a questão de Salomão. Essa era a briga de saber que todo o esforço que ele havia feito, toda a sabedoria que ele tinha, todo o trabalho que ele empreendeu, de repente vem alguém e sem ter feito o mínimo esforço, e de repente acaba usufruindo de todos os seus benefícios. Veja o versículo 19. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Essa é a nova versão transformadora. Dá uma olhadinha na nova tradução na linguagem de hoje, versículo 19. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Salomão está desiludido aqui pelo fato de alguém que não fez absolutamente nada, o rei que viria após ele. E quando nós lemos a história, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Seu filho esbanjou e colocou fora tudo aquilo que ele havia construído ao longo de 40 anos. E pior do que isso, é que muitos desses 40 anos, ele fez desse trabalho a razão da sua existência. E é sobre isso que ele está abordando aqui e está condenando. Nós vamos compreender isso com os versículos que se seguem. Olha o versículo 19. Quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? Salomão não está desiludido por alguém tomar o seu lugar na função de trabalhar. Não é questão de alguém assumir o seu lugar no trono, ser rei, mas é alguém herdar tudo que ele fez sem ter executado absolutamente nada. Essa é a briga dele. Ele percebeu que não era possível encontrar prazer em bens que não lhe pertenceriam permanentemente. Quer dizer, aquilo que ele havia adquirido, ele não poderia levar com ele. Não havia gaveta no caixão. A situação piora quando Salomão expõe suas dúvidas sobre o caráter e o modo como o sucessor, que no caso seria o seu próprio filho, ele questiona o caráter do indivíduo que assumisse. Se fosse o seu filho, geralmente eram os filhos que assumiam no lugar dos pais, depois da sua partida. Seria ele sábio? Seria ele um tolo? Será que aprenderia as mesmas lições do pai? Colocaria em prática o que aprendeu? Ou será que ele faria péssimas escolhas e colocaria para fora o pior de si? O fato é que esse futuro estava fora de controle, e isso que incomoda Salomão. E ainda assim, esse herdeiro tomaria posse, para o bem ou para o mal, de tudo aquilo que o rei sábio passou a vida se esforçando para produzir e para acumular. Em vez de olhar com alegria, prazer, sentimento de realização para tudo aquilo que ele havia produzido na vida, ele se deixa abater por um grande desânimo. Aliás, esses versículos dão-nos a entender que Salomão estava profundamente depressivo. Olha o versículo 20. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. A questão aqui não é contra o trabalho em si, nós vamos ver daqui a pouco, mas contra o ter feito do trabalho a razão da sua existência e chegar à conclusão de que o trabalho não pôde satisfazer o seu eu, não lhe deu um sentido na existência. Olha o que diz a nova tradução na linguagem de hoje. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Esse é o versículo de número
versículo de número 20. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. Veja o 21 que eu li lá na nova tradução linguagem de hoje, aqui na nova versão transformadora. Algumas pessoas trabalham com sabedoria e conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. E isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. Em vez de olhar para o trabalho com alegria, o sentimento de realização, ele viu tudo aquilo que ele havia produzido e ele se abate. É a figura de alguém que está em estado depressivo, de alguém que vira o rosto para que ninguém o veja chorar, para que ninguém veja a sua aflição. Isso não faz sentido, é uma grande tragédia, é uma ilusão, isso não está certo. Eu me esforcei tanto para adquirir e, de repente, alguém que não fez absolutamente nada vem e toma posse de tudo aquilo que eu construí. Significa que, tão logo o homem morra, faleça, toda a sua porção, tudo aquilo que ele construiu, ele vai deixar para alguém que ele não sabe se vai honrar o seu trabalho ou simplesmente gastar tudo, deixar absolutamente tudo para lá. Olha o versículo de número 22, o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol. O 23 está relacionado. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Vamos dar uma olhadinha no versículo 22 e 23 na nova tradução na linguagem de hoje. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar, nem de noite, nem de noite. É tudo ilusão. É tudo ilusão. Salomão olha pelo prisma da incerteza da permanência dos seus bens e se pergunta se o trabalho realmente vale a pena. Ao que tudo indica, ele concluiu que a busca pelos frutos do labor conduzia simplesmente ao desgaste, em meio ao cansaço e ao sofrimento para se conseguir tudo aquilo que ele conseguiu. Parece que não faz o menor sentido. E aí, vale a pena fazer algumas observações aqui que o comentário bíblico expositivo nos traz, que é profundamente magnífico. Salomão não apenas aborrecia a vida, mas também a riqueza resultante do seu trabalho. Assim, ele apresenta 3 motivos pelos quais se sente enfastiado com sua riqueza e com o seu trabalho. Em primeiro lugar, veja, em primeiro lugar, não podemos, com relação à riqueza, ele trabalhou para adquirir bens. E a primeira conclusão que ele chega é que não podemos levá-la conosco. Versículo 18 diz isso. Um dia Salomão morreria e deixaria tudo para o seu sucessor. Isso lembra a advertência de Jesus na parábola do rico e o insensato, em Lucas capítulo 12, E as palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 7 ao 10. De acordo com um ditado judeu, as mortalhas não têm bolsos, é por aí, e o caixão não tem gaveta. Um grande articulista de Wall Street chamou o dinheiro de um artigo que pode ser usado como passaporte universal para todo lugar, exceto o céu, e provedor universal de tudo, exceto a felicidade. Meu Deus, isto é profundo demais. Olha, um articulista de Wall Street, ele chamou o dinheiro de um artigo que pode ser usado como passaporte universal para todo lugar, vírgula, exceto o céu, e provador universal de tudo.
provedor universal de tudo, exceto a felicidade. Então Salomão chega à conclusão de que não poderia levar a riqueza que havia. E essa é a briga dele, essa é a questão dele, de trabalhar, se esforçar, ter sofrido para conseguir ter feito aquilo a razão da sua existência, e de repente ele não pode colocar nada no caixão. Ele tem que deixar tudo para alguém vir e não sabe se esse alguém vai ser sábio ou tolo, vai honrar ou não aquilo que ele tão dolorosamente conseguiu. Em segundo lugar, é exatamente isso aqui, ó. Em segundo lugar, não podemos proteger a riqueza. Versículo 19 e o 20, ele deixa claro isso. Não se pode proteger. Quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e o meu esforço. Isso não faz sentido. Pior do que termos de deixar nossa riqueza para trás, é saber que talvez a deixaremos com alguém que a desperdiçará. E se a pessoa for insensata e destruir tudo aquilo que conseguimos, tudo aquilo que construímos. Salomão não sabia na época, mas seria exatamente isso que o seu filho Roboão faria. Se você ler a história de Roboão, que está em 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 41, você vai ver que quem herdou o trono foi Roboão, e ele realmente destruiu tudo aquilo que Salomão construiu. Então a primeira reflexão dele aqui é que não, com relação à riqueza, que é fruto do seu trabalho, é que ele não poderia levar absolutamente nada. A segunda, pior, é que não podia proteger essa riqueza. Alguém viria e poderia desperdiçá-la. Terceiro lugar, ele não poderia desfrutar a riqueza como ele deveria. Se não fazemos outra coisa, se não pensar em nossa riqueza e nos preocupar com o que acontecerá com ela, a nossa vida se torna infeliz. Será que é justo labutar arduamente e depois deixar nossa riqueza com alguém que sequer trabalhou por ela? Trabalhamos com afinco, sofremos aflições, perdemos noites de sono, enquanto nossos herdeiros não passam por nada absolutamente disso. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, é o que diz o versículo de número 22. Né? É o que diz o versículo de número 22. Então Salomão, ele chega à conclusão de que todo o seu trabalho, todo o seu esforço, alguém poderia vir e destruir absolutamente tudo. E a questão dele aqui era de ter feito disto a razão da sua existência, e parece que agora não tem sentido, parece que é ilusão, né? Alguém vem e destrói. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículos 20 e 24, 25 e 26, para nós fecharmos o pensamento. Versículo 24, você leu comigo, por isso concluí, ou melhor, o 23, o 24 agora, por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Versículo 26 está relacionado. Deus concede sabedoria e conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. A perspectiva, veja bem, porque parece que ele se contradiz. E é exatamente por isso que o livro de Eclesiastes é um livro difícil de se entender. Que você precisa parar, sentar, analisar. Deixa-me tentar ajudar você aqui, se eu consigo tentar fazer você entender o que ele está dizendo, porque ele desfaz do trabalho. E aí ele conclui aqui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Parece que ele está desfazendo aquilo que ele havia acabado de falar.
Mas a perspectiva anterior aqui não via lucro algum no trabalho depois da morte, né? Lucro nenhum. Trabalhou, morreu, não tem lucro nenhum. Ela fixa o seu olhar no transcurso da vida, quando o trabalho é o meio de subsistência das pessoas. E aqui que está a questão agora. O que muda a visão sobre o trabalho não é a atitude do trabalhador, mas a perspectiva de que se tem da vida. Veja bem o que diz: eu também observei isto e percebi que tais coisas vêm da mão de Deus. Significa que, em vez de refletir apenas sobre as coisas debaixo do sol, agora ele começa a pensar também nas coisas que estão acima do sol, nas coisas que estão acima do céu. Porque desde o capítulo 1, lá bem no comecinho, é a primeira vez aqui que ele cita o nome de Deus. Então ele começa a fazer um fechamento aqui do capítulo 1 e do capítulo 2, mostrando que se você tirar Deus do trabalho, o trabalho realmente por si só não vai ter nenhum sentido. A conclusão é que, apesar do trabalho, durante toda a sua vida, ter o poder de trazer desespero ao homem, ele também pode ser desfrutado quando visto como uma dádiva de Deus. E é essa a visão que tem que se ter do trabalho. É uma dádiva de Deus para que nós possamos nos reunir em família, para a subsistência da família. É isso que Salomão está tentando colocar para nós. Que é prazeroso o trabalho quando você pode se assentar em família para comer, para beber, para você sobreviver, mas não colocar nele a razão da sua existência. Porque é a primeira vez aqui que ele fala de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Aí ele repete: Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria. De seis fechamentos que nós teremos no livro de Eclesiastes, talvez o mais lindo seja o capítulo de número 12, nós vamos chegar lá com a ajuda de Deus. Aqui é a primeira conclusão que ele chega, o primeiro fechamento que ele faz do capítulo 1 e 2, dizendo: olha, eu fiz do trabalho a razão da minha existência. E quando eu fiz do trabalho a razão da minha existência por si só, eu vi que isso é uma ilusão. Não tem sentido porque você trabalha e deixa para um tolo assumir tudo aquilo que você fez. Você não leva absolutamente nada. Agora, olhando do ponto de vista divino, o trabalho é uma bênção, desde que ele não tome o lugar de Deus, desde que você não seja escravo do trabalho. Porque uns trabalham para viver, outros vivem para trabalhar. E Salomão está colocando exatamente isso aqui, que você não pode fazer do trabalho a razão da sua existência. Por isso que eu acho lindo esse livro. Vocês vejam que não é um livro fácil, mas é um livro lindo quando a gente entende a razão do livro, o que Salomão está tentando passar. Afinal, quem poderá comer ou se alegrar à parte dele? É o que ele diz aí no versículo de número 25. A resposta é absolutamente ninguém, pois somente Deus dá ao homem aquilo que ele precisa, ainda que por meio do trabalho árduo, ainda que por meio do sofrimento. Deus é provedor do homem. É nele que se deve confiar, e não na força do seu próprio braço. Então Salomão está nos aconselhando aqui a não depositarmos no trabalho a nossa razão de existir, como muitos fazem. Alguns, como eu disse, alguns trabalham para viver, outros vivem para trabalhar, para sufocar a imaginação do seu interior, as reflexões do seu interior com relação: por que eu vim neste mundo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou na Terra? Qual o sentido da vida? Será que realmente é só o trabalho? E por mais que o trabalho possa trazer resultado, você não vai levar absolutamente nada dele. Você tem que olhar para ele como algo que Deus lhe deu
para você poder sobreviver, para você poder se assentar ao lado de uma mesa e desfrutar da companhia da família, para você poder comer, para você poder ter uma casa, mas tendo uma casa que, se você puder ter duas, tenha três, tenha quatro, desde que isso não atrapalhe o seu relacionamento com Deus. A grande dificuldade aqui é dizer basta. A busca pelos bens e voltar a sua atenção para as coisas mais importantes, que é a adoração, que é o serviço a Deus, que é a dedicação das pessoas que nos cercam, da família, é viver a vida. E ele mostra que isso é uma dádiva de Deus, mas isso só se consegue fazer aquele que já se sente completo em Deus e que põe nele a sua confiança e que depende dele para ter paz e para ter alegria. Oh, aleluia! Aleluia! Eu espero poder... Vocês estão vendo que não é um livro fácil. Não é um livro fácil. Deixa eu ver, está todo mundo ouvindo bem aqui? Está todo mundo ouvindo também. É um livro um tanto complicado para poder entender. Agora, vamos terminar o versículo de número 26, quando ele diz assim: Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. E isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Olha o que o comentário bíblico expositivo diz acerca disso. Interessante, eu achei, que Salomão estava pensando acerca do povo de Israel quando deixaram o Egito. Os hebreus levaram as riquezas dos seus senhores egípcios. Está lá em Êxodo capítulo 3. E ao longo de toda a história de Israel, os exércitos de Israel tomaram para si enormes espólios em suas inúmeras conquistas. É o ímpio deixando para o justo. Grande parte da riqueza usada por Salomão na construção do templo eram resultados dos feitos militares de Davi, das conquistas de Davi. É Deus tirando do ímpio para poder entregar nas mãos do justo. É isso que ele faz. Ele fala aqui: um pecador enriquece, Deus pode tomar a riqueza e entregar àqueles que lhe agradam. Mas isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Sem Deus não se pode encontrar prazer verdadeiro em absolutamente nada. É assim que Salomão está tentando fazer o primeiro fechamento dos 6 que nós veremos na sequência. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca as coisas que o dinheiro não compra. Isso é extraordinário. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não compra. E permita-me aqui, as melhores coisas, dinheiro é fundamental, não vamos entrar no mérito da questão, mas as coisas mais preciosas da vida o dinheiro não compra. Salomão apresentou aqui alguns argumentos que parecem provar como de fato não vale a pena viver. Todo esse capítulo 1 e capítulo 2, ele apresenta argumentos que por si só eram coisas que ele havia colocado para substituir o lugar de Deus. A monotonia da vida, a vaidade da sabedoria, a futilidade da riqueza, a certeza da morte. Essa argumentação parece verdadeira se considerarmos a vida debaixo do sol, ou seja, somente do ponto de vista humano. Essas coisas fazem sentido se você se preocupar apenas com elas em si, sem colocar nelas a razão da sua existência. Porém, quando levamos Deus em consideração, tudo muda. Observe que Deus não era mencionado aqui desde o capítulo 1, no versículo 14, só agora que no 23 que ele é mencionado. Se nos alegrarmos com as dádivas, mas nos esquecermos de quem nos deu as dádivas, ou seja, o doador, não passaremos de
idólatras ingratos. Nos 8 capítulos seguintes, Salomão considera cada um desses argumentos que ele refuta aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. E no final de cada argumento ele declara: goze a vida, aproveite a vida, mas seja grato ao Senhor. Quer dizer, viva a vida, mas não tente viver a vida alienado de Deus, porque senão você vai chegar à conclusão de que a vida não faz o menor sentido. Meu amigo, é por isso que a gente não vê muitas pessoas pregando sobre Eclesiastes, porque realmente não é um livro de fácil compreensão. Mas esse é o significado do capítulo 2. Ele experimenta todas estas coisas em si, tentando fazer dessas coisas em si a razão da sua existência, e ele descobre que não tem sentido algum, é como correr atrás do vento. Tremendo, não? Tremendo. Que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com Salomão. Trabalhe o máximo que você puder, mas não faça do trabalho a razão da sua existência, porque o que existe de homens bem-sucedidos e vazios não se está no gibi. O que existe de pessoas que chegam no ápice, fazem daquilo a razão da sua existência, mas quando chegam lá, descobrem o que Salomão descobriu há 3.000 anos atrás: é como correr atrás do vento. Não faz o menor sentido, é ilusão. Essa é a mensagem de Eclesiastes. É por isso que Eclesiastes, eu disse que é um dos principais livros da Bíblia, dos mais extraordinários, porque quer nos mostrar que a vida sem Deus é uma vida que não vale a pena ser vivida. Eu já citei aqui em uma das lives anteriores, e eu termino com essa reflexão hoje, novamente. A família é uma das coisas mais sagradas que existe. Como Deus honra a família, afinal a família é fruto de uma ideia de Deus, das suas próprias mãos. Mas até a família, que é algo tão sagrado, se ela for a única razão da nossa existência, a nossa vida será fútil, será vazia e será sem sentido. Por mais que os laços familiares sejam tão importantes. O que Salomão quer dizer, e nós vamos ver isso na sequência, que até a família destituída de Deus não faz sentido. É como correr atrás do vento. Aliás, não é apenas isso, mas é tudo o que acontece na vida. Tudo não faz sentido sem Deus. Deus abençoe Eunice do Japão. Deus abençoe Derlande, fechou com chave de ouro. Realmente Salomão fecha aqui com chave de ouro, mostrando que o trabalho tem o seu valor. E realmente tem. Dizer que o trabalho não tem o seu valor é ignorância. Absolutamente. Mas ele tem também ele tem o seu valor, mas ele tem o seu lugar. É isso que Salomão quer nos dizer. Ele tem o seu valor, mas ele tem o seu lugar. Ele não pode atrapalhar você do seu relacionamento familiar. E ele não pode ser a razão da sua existência, que você não vai levar nada. Vem alguém, herda e leva, acaba tudo aquilo que você construiu com tanto sofrimento, com tanto suor. E principalmente ele não pode estar no lugar de Deus. Ele não pode ocupar o lugar de Deus. Você sabia que tem algumas pessoas que vão ficar no dia do arrebatamento, não é porque adulteraram, não é porque roubaram, não é porque mataram, é porque trabalharam demais e não tiveram tempo de se preparar para o arrebatamento da igreja? Pense nisso. É isso que Salomão está mostrando aqui. Não é só trabalhar. Desfrute da vida, Salomão está mostrando. E não tem como desfrutar da vida desassociado de Deus. Ele não é contra o prazer legítimo, o prazer inocente. Ele é contra você fazer do prazer a razão da existência e descobrir que a vida não tem sentido. Vimos isso na live, 2 lives anteriores. E ele não é contra o trabalho, ele é contra você mergulhar no trabalho e chegar à conclusão no final da vida de que você não vai levar nada e que você está vazio,
porque você tem origens em Deus. E enquanto nós não nos voltarmos para Ele, a vida não tem sentido. Eu gostaria, com a ajuda de Deus, de terminar todas as lives com essa expressão. Nós temos origens em Deus. E enquanto nós não nos voltarmos para Ele, você pode ser o cara mais bem-sucedido, você pode ser o cara mais rico do Brasil, da América, você pode ser o indivíduo mais famoso. É o que a gente vê quase todos os dias. Gente desse nível dando tiro na cabeça, tendo que depender de drogas, anfetaminas, para poder dormir, para poder sobreviver. E muitos deles são achados mortos, apesar da fama, apesar do dinheiro. E o livro de Eclesiastes é escrito para isso. O livro de Eclesiastes é escrito para isso, para mostrar que não tem fama, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem família, não tem nada que substitua, porque a gente tem origem em Deus e a vida sem Deus não tem sentido. Esse é o assunto de Eclesiastes, procurando um sentido para a existência. Salomão conta-nos na terceira fase da sua vida, porque ele teve a primeira fase com Deus, a segunda fase desviado e a terceira fase ele retornou para Deus. E o livro de Eclesiastes é uma autobiografia contando a segunda fase, quando ele estava desviado de Deus. Por isso que ele já começa a fazer conclusões, fechamentos aqui. Eu vou repetir, ele faz 6 fechamentos em Eclesiastes. Esse é o primeiro, capítulo 2. O tremendo, o mais extraordinário é no capítulo 12. Espera, vamos chegar lá se Jesus não voltar. Mas ele vai fazendo fechamentos. E o fechamento que ele faz aqui, hoje você entendeu. Não faça do trabalho a razão da sua existência, que você vai ser um trabalhador esgotado, cansado e vazio. Deus abençoe sua vida. Amo poder estar aqui esses minutos. Eles são muito preciosos para mim, porque eles me fazem todos os dias relembrar o quanto eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Obrigado, gente linda. Que Deus abençoe você.